Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? É a professora Juliana. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril, e nós vamos realizar a atividade de história também no nosso livro didático, o livro Buriti de História, certo? Nas páginas 84 e 85, ok? Vamos lá realizar a leitura da página 84 para ler e escrever melhor. O texto que você vai ler apresenta algumas consequências da chegada dos portugueses nas terras indígenas e informações de como interpretar um mapa. Aí fala um pouco sobre a violência contra os indígenas. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 4 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, com o contato entre os dois povos, grande parte da população indígena foi morta. Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, como gripe, sarampo, varíola, pois o organismo deles não tinha defesas contra esses males. Diversos indígenas tornaram-se escravos dos portugueses e muitos morreram por trabalhar em atividades forçadas. Na guerra pelo domínio das terras, outro grande número de indígenas morreu em combate contra os portugueses. Parte dos indígenas que sobreviveram teve de deixar as terras que ocupava e partiu em direção ao interior do país para fugir dos portugueses. E aí, como ficou a garantia dos direitos indígenas? De acordo com a lei, os indígenas são considerados o primeiro e naturais senhores da terra. Por isso, existem leis que os protegem, garantem sua sobrevivência e a continuidade de seus modos de vida, da sua cultura. E como será que funciona? Olha lá, as escolas indígenas, uma imagem aí dos indígenas do grupo do Caiapó, lá no Xingu, no estado do Pará. No Brasil, as leis garantem o ensino de línguas indígenas e a transmissão dos costumes desses povos. Em muitas aldeias, há escolas com professores indígenas habilitados. As crianças aprendem a língua e a cultura do seu povo e também aprendem a língua portuguesa. Para os indígenas, é importante saber português para entender os não indígenas e também para defender os seus direitos. Agora vocês vão realizar a atividade, certo? Vamos lá. As terras indígenas. Os indígenas têm direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo dos índios, chamados terras indígenas. Dessa forma, todas as terras, as riquezas em que eles vivem, como a madeira das árvores, peixes do rio, plantas, animais, minérios, podem ser explorados somente para a sobrevivência, sem que eles vendam. Nem sempre, porém, é o que acontece. Todas essas riquezas atraem empresas e os não indígenas interessados em explorá-las. Em muitos casos, ocorrem até confrontos entre os indígenas e não indígenas. Olha lá um mapa com o nosso Brasil, certo? E ali a parte vermelha mostra as terras indígenas regularizadas que estão dentro da lei, que é o nome do nosso mapa, aliás. E vai perguntar: qual é a região do país que está localizada a maior parte das terras indígenas? Região Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste ou Norte? Quais regiões tinham menos terras indígenas regularizadas em 2017? E vocês vão escrever 3 causas que provocam a morte de um grande número de indígenas que provocaram, que foi da que nós lemos na página anterior. Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero tê-los ajudado. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Super beijo e até a próxima!